Bom dia, pessoal, para todo mundo que está assistindo. Chegamos à nossa aula 4 do curso de Lima Barreto, especificamente sobre ele. E aí eu acho que é muito legal a gente sempre, quando chega na aula seguinte, se recordar de tudo que a gente viu, né? A nossa trajetória, que pode parecer curta, mas a gente já viu muita coisa ali. Eu só vou pedir para vocês fecharem o áudio, tá, gente? Porque senão vaza aqui, por favor, tá? Quem estiver no online. A gente começou na aula 1, cujo título foi Quem Tem Medo de Lima Barreto, pegando ali um pouquinho da biografia dele, para a gente entender e compreender por que que ele escrevia da maneira que escrevia e quais foram os grandes feitos dele dentro da literatura, obviamente, que não foi tão reconhecida como deveria. A gente sabe que foi, mas não tanto quanto outros literatos daquela época. Fomos para a aula 2, mergulhando ali, não só no universo do Lima, servidor público, amanuense, preso ali àquela carreira que ele não gostava, vendo também fatos históricos daquela transição monarquia-república, algo que a gente deu continuidade na aula 3, quando fomos para Lima e a política. Na aula 2, a gente começou a fazer a análise dos romances propriamente ditos. Cada um com relação ao tema que a gente colocou na aula. Então, no 2, obviamente, foi Isaías Caminho, o primeiro romance dele publicado em 1909. Fomos para a linha política, 2 aqui, Policarpo Quaresma e Númia Ninfa. E hoje a gente vai para o que eu chamo de Lima inacabado, e aí vocês vão entender um pouquinho o motivo pelo qual eu escolhi esse título. Qual vai ser o objetivo dessa aula? Né? O primeiro é fazer um passeio pelo Rio de Lima Barreto. O que estava acontecendo ali naquela época que, de uma certa forma, influenciou na escrita de Lima? Outro objetivo é a análise dos 2 romances. O primeiro, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá e Clara dos Anjos. Eu sempre procuro trazer aqui nos slides algumas fotos, porque eu acredito que as imagens colaboram muito até para o nosso processo, né, mnemônico, para a gente recordar e poder associar de uma maneira mais fácil. Esse aqui é o Rio de Janeiro, então, do início do século XX. E o Lima Barreto, em vários romances dele, fazia questão de mencionar aquela vivência dele passeando pelo Rio de Janeiro. Ele que morava nessa época no subúrbio do Rio e precisava fazer o trajeto até o centro, pegando trem. Então, a Lilia Schwartz, inclusive, fala que seria uma literatura de trânsito, porque ele observava muito, não só as paisagens, mas também as pessoas e as diferenças a depender de que região ele estava do Rio de Janeiro. Esse trecho aqui, na verdade, é de um dos romances que a gente vai analisar hoje, que é o Gonzaga de Sá. Ele fala: esse rio é muito estrambótico, estende-se para aqui, para ali, as partes não se unem bem, vivem tão segregadas que, por mais que aumente a população, nunca apresentará o aspecto de uma grande capital movimentada densamente. A gente já sabe que o Rio de Janeiro aqui agora é uma explosão, né, de gente. Só que naquela época, provavelmente o Lima também estava fazendo algumas comparações com São Paulo, talvez, né? São Paulo que teve a Semana de Arte Moderna pouco tempo depois, Lima não participou, mas ele tentou aqui expressar o que ele achava. Eu gosto muito da parte em que ele fala dessa segregação, porque quando ele vai escrever no Gonzaga de Sá, até menos, mas no Clara dos Anjos a gente vê isso muito presente. Essa questão de diferenças, né, entre o subúrbio e o centro do Rio de Janeiro, por exemplo, que era o lugar em que as pessoas mais habitavam naquela época. Mais um trecho do Gonzaga de Sá sobre o Rio de Janeiro. Olha como é que ele falava sobre a distância que precisava ser percorrida, né? É difícil e demorado ir do Meira a Copacabana, gastam-se 2 horas. Do Rio Comprido às Laranjeiras, lugares tão próximos na planta, mas cujo dispêndio não é tão menor assim. São Cristóvão
e ele fala como que é tão distante de Botafogo, Saúde, Gamboa, Prainha. Então ele vai passeando pelo Rio de Janeiro e vendo quão demorado é a gente sair de um ponto para outro. Eu acho que isso também não mudou tanto, né? A depender do lugar em que a gente está no Rio de Janeiro, que é uma grande metrópole, vai realmente demorar. E realmente não é questão da distância na planta, é o trânsito. Agora a gente tem muitos carros circulando, muitos ônibus, muitas motos. Então, se a gente fizer o percurso, por exemplo, barra centro da cidade, é impossível, né? A depender do horário. Então, isso ele já via naquela época em que, obviamente, a gente tinha o crescimento muito menor, se a gente for comparar com os dias atuais, em termos de automóveis e carros na rua. Mas a gente viu na nossa aula 1 como que cresceu vertiginosamente do primeiro automóvel para depois 700 em pouquíssimo tempo. Mais um trecho do Gonzaga de Sá. O mal é o isolamento entre eles, é a falta de penetração mútua, fazendo que sejam verdadeiras cidades próximas, pedindo órgãos próprios para levarem até os ouvidos das autoridades as suas necessidades e seus anseios. Mas o aperfeiçoamento da aviação sanará tudo isso. Né? Então, era algo que um dos personagens acreditava que aconteceria com o Rio de Janeiro. E aí agora a gente começa a fazer uma volta ao passado para o Rio de Lima Barreto. Como é que ele estava vivendo? Qual era o contexto histórico daquela época? Eu coloquei, a gente já falou isso na nossa aula 1, como que foi totalmente brutal e devastador a questão da epidemia no Rio de Janeiro. Né? Não só porque diversos viajantes chegavam e traziam as suas doenças a partir dos navios, a partir das longas trajetórias em mar e vinham para cá e acabavam contaminando toda a população, como também pelo fato de que a gente ainda não tinha, em determinados momentos, vacina para que aquela população pudesse, de alguma forma, ser imunizada. E aí a gente teve epidemias como gripe espanhola, febre amarela, que acabou levando muita gente. Tuberculose mesmo, né? A mãe de Lima morreu de tuberculose e várias outras pessoas naquela época. Saneamento básico. Se hoje a gente tem no Rio de Janeiro diversos lugares ainda cujo saneamento não está longe, na verdade, de ser o ideal, naquela época, então, era precário. E aquela população que se concentrava no centro, ela habitava de uma maneira totalmente surreal, eu diria, né? Eram amontoados de gente em prédios, diversas pessoas em cubículos. Então, obviamente, isso favorecia a proliferação das doenças. Essa daqui, para vocês terem uma ideia, é uma charge de 1870, 11 anos antes do Lima Barreto nascer. Ou seja, ele pegou todo esse cenário ali. A gente chegou a mencionar a revolta da vacina, né? Muito en passant, porque íamos falar sobre ela nessa aula que seria o mais apropriado, né? Então, o que estava acontecendo aqui? Olha o cenário do Rio com relação à vacinação. Ela era obrigatória para crianças desde 1837. Curiosamente, para pessoas adultas, só desde 1846. Você tinha um código que estabelecia isso, né? Um código de posturas. Só que essa regra não era cumprida. Não só porque a população não se vacinava, mas também você não tinha imunizantes suficientes para cobrir todas as pessoas. Então, isso também colaborava para que as doenças se proliferassem. A vacina não era aceita pelo povo, mas por quê? Por total ignorância. Não é porque eles não queriam se vacinar para se proteger da doença, mas era como era passado para eles. Eu li esse boato aqui e eu realmente não acreditei. As pessoas realmente pensavam que quem se vacinava ganhava feições bovinas. Se a gente tem agora, foi em 2020, né? 2021, as pessoas pensando que iam virar jacaré, naquela época eram feições bovinas. Então, só mudou o animal, mas a crença ali que boato realmente, a gente vê como é que incute uma ideia na pessoa. Né? E a pessoa fica com medo, com receio e prefere correr o risco de acabar ficando doente e, por vezes, morrer em decorrência dessa doença. Eu coloquei essa lei aqui.
Foi uma lei de 1904. Ela tornava obrigatória a exigência de comprovantes de vacinação contra a varíola, que naquela época matava bastante gente, para a realização de matrícula nas escolas. Ou seja, a gente já tinha uma obrigatoriedade em 1837, só que foi necessário um reforço. Ou seja, se aquela criança não estiver vacinada, ela não vai poder frequentar a escola. E isso, a gente teve uma discussão recentemente também sobre isso, né? Sobre essa limitação de frequentar determinados lugares, as pessoas acabavam falando, mas aí o meu direito de não me vacinar. Só que daí você esbarra num outro direito, e a gente aprende isso, né? Seu direito termina quando começa o do outro. Você não vai poder, então, frequentar, por exemplo, uma sala de aula como essa, a nossa, com ar-condicionado, fechado, um ambiente aqui totalmente propício, né, a ter uma propagação de uma doença se você não estiver devidamente imunizado. Não faz o menor sentido. Então, você vai escolher. E isso aconteceu em 1904. Não só com relação às crianças nas escolas, mas também com relação a, por exemplo, autorização de viagens, certidões de casamentos, e tinha multa para quem resistisse a isso. E aí a gente fala muito do Rui Barbosa, né, com relação aos feitos dele na área jurídica. Mas o Rui Barbosa acabou colaborando, de uma certa forma, para essa propagação desse boato, né? Então a gente percebe que não é porque a pessoa é uma estudiosa, uma intelectual para muitas pessoas, né? Uma pessoa que é admirável por outras, que não vai falar uma besteira dessa. Ele acreditava, por exemplo, que seria um veneno você introduzir, então, no seu sangue esse vírus. E aí ele falava, em cuja influência existem os mais bem fundados receios de que seja condutora da moléstia ou da morte. E aí falava ele, a lei da vacina obrigatória é uma lei morta. Contrário era e continua a ser a obrigação legal da vacina. Assim como o direito que veda ao poder humano invadir-nos a consciência, assim lhe veda transpor-nos a epiderme. Então, o que ele pensava? Eu tenho que ter liberdade, né, de consciência, liberdade de expressão, de tudo, tudo bem, mas você vai esbarrar na liberdade da outra pessoa de conviver ali naquele espaço com uma pessoa que está, obviamente, correndo o risco de propagar uma doença. Não faz o menor sentido isso que ele diz. A não ser se você for uma pessoa que é um ermitão, que vive ali no alto da montanha, sozinho com você e seus livros. E aí veio a revolta da vacina. A revolta da vacina, então, como a gente vê, foi fruto, obviamente, dessa disseminação de boatos, né? E aliada à ignorância daquela população. A gente viu que no censo de 1870, a maioria esmagadora das pessoas era analfabeta. A maioria esmagadora das pessoas não tinha acesso ainda a uma educação de qualidade. E se a gente fizer os devidos recortes, né, a população negra, a população escravizada, sequer poderia frequentar os bancos escolares. Então, obviamente, esse ambiente todo foi um barril de pólvora que ia estourar, aliada a essa obrigatoriedade por lei de você se vacinar. Então, as pessoas pensavam, eu vou me vacinar, eu vou virar um boi, uma vaca, qualquer coisa que o valha, prefiro não fazer isso. E o resultado foi esse: 945 prisões, 110 feridos e 30 pessoas mortas, né? Com o tempo, obviamente, as pessoas perceberam que o Oswaldo Cruz, que foi o cara que foi chamado para realmente liderar essa imunização da sociedade, ele tinha razão. Obviamente, se a maioria das pessoas vai se vacinando, a gente vai controlando aquele vírus. Em 1908, a gente teve uma ida mais voluntária das pessoas até os lugares para se vacinarem. Por quê? Porque já estavam vendo o que aconteceria se não fizessem. Então, foi preciso, infelizmente, que tivesse um novo surto de doença para que as pessoas abrissem os olhos, né? E aí, só em 1971, essa doença foi realmente erradicada do Brasil. Vejam quanto tempo isso demorou, né? De 1908, que foi esse novo surto, até 1971, a gente tem um gap aí muito grande.
Para vocês verem também, a gente falou de imprensa, né? Lá na aula 2. Vejam como a imprensa também influenciava na opinião das pessoas, naquelas pessoas que não sabiam ler e escrever, mas elas poderiam ver charges. Então veja como Oswaldo Cruz era retratado naquelas charges. Ele era o vilão. Ele era aquele que ia chegar na casa da pessoa com uma seringa desse tamanho e ia injetá-la nela veneno, segundo Rui Barbosa. E aí tá aqui, ó, Luís XIV da seringação. Essa daqui é uma outra charge daquele período da revolta da vacina e de como que os agentes, então, do governo praticamente forçavam as pessoas a serem imunizadas e as pessoas se defendendo como podiam, né? Com instrumentos, inclusive, de cozinha, com vasos, enfim. Para não virar dinossauro. É isso mesmo. Essa daqui é uma outra. Então percebam como é que a mídia, se hoje ela já tem um papel extremamente importante, eu diria, só que a gente tem muita imprensa sensacionalista, né? O que eles chamavam de imprensa marrom, né? Que eu chamo de sensacionalista, é isso. Olha como é que eles colocavam, praga do povo, e aí tinha ali o Oswaldo Cruz clamando aos céus, né? E aí, o que vai acontecer? Depois que a gente teve essa revolta da vacina também, a gente tem essa necessidade de, entre aspas, arejarmos a cidade. Essa daqui é uma foto do acervo do MS de como era o Rio de Janeiro em 1885, né? E aí, o que se falava? É preciso que a gente abra largas avenidas. O Rio de Janeiro precisa ser visto como uma grande vitrine para todo mundo. Então, não era muito preocupado o governo em dar melhores condições para a população. O que era importante era como o Rio de Janeiro seria visto para o lado de fora. Né? Então, a gente, obviamente, teria políticas de varrer para baixo do tapete determinadas situações que não eram agradáveis aos olhos das pessoas. E aí vem a questão do embelezamento do Rio, que naturalmente já é a cidade mais linda do mundo, né? Mas que tem essas contraposições que o Lima Barreto denuncia muito bem na obra dele. E a gente tinha esse, entre aspas, problema dos cortiços. Essa daqui é uma foto da revista Ilustrada. Eu gosto muito de trazer charges da revista Ilustrada, porque elas demonstravam como que estava pensando os editores, os chargistas naquela época, que estavam vivenciando os fatos que hoje a gente analisa, né? Essa daqui é a foto do Cabeça de Porco. Cabeça de Porco é um nome de um livro do M.V. Bill, né, escrito sobre cortiços, enfim, né, do Rio de Janeiro. Só que, de fato, esse Cabeça de Porco ele existiu nessa década aí, né, no finalzinho de 1900, 1800. E aí eu coloquei aqui o Inderrubável Cabeça de Porco, porque foi extremamente difícil para o governo do Rio de Janeiro eliminar essa construção. O cortiço, então, ele surge em 1858, foi uma venda, tudo bem, totalmente legal ali, só que a gente começa a ter uma preocupação com a destruição dele, não por conta do excesso de moradores, por exemplo, ou por conta das condições de higiene, porque se tinha muita gente numa construção, primeiro ela podia ruir, segundo, era um foco, obviamente, de disseminação de doenças. A gente está falando de 1858. Não, a preocupação era o prolongamento da Rua de Santana, a melhora, então, na circulação, no espaço público do centro da cidade. E aí eu coloquei toda a trajetória aqui para vocês de como foi difícil dele ser derrubado, né? Começou lá em 1878, proibindo a construção de cortiços, mas o Cabeça de Porco já existia há 20 anos. Como é que você vai fazer então com aquelas pessoas que estão ali? Em 1831, já tinha sido proposta uma desapropriação desse cortiço, não, de cortiços, perdão, mas sem indenização. E aí, o que você faz com as pessoas que estão ali? Para onde que elas vão?
A gente sabe que isso aconteceu de uma maneira totalmente ilegal, né, desarrazoada, simplesmente expulsando as pessoas que acabaram indo para construções irregulares, e a gente teve as favelas, o surgimento, ou então a ida para lugares mais longe do centro do Rio. Em 1886, tem uma nova portaria que exige a demolição. Só que, legalmente, ela acabou sendo sustada pelos proprietários no ano seguinte. Em 1888, a gente tem uma nova tentativa, uma nova portaria, autorizando, inclusive, através da Junta de Higiene, a fechar o cabeça de porco propriamente dito. Em 1893, finalmente, começou a demolição. Então, demorou bastante. De 1858, desde o surgimento dele, até 1893, imagine quantas pessoas passaram por ali. Esse daqui é um cálculo, tá? Estima-se que por volta de 4.000 pessoas moravam ali. É muita gente, né, num espaço só. E aí, ele acabou ruindo e sabe-se lá para onde que essas pessoas foram. Esse daí também é um acervo do INS. E essa daí era uma das ruas pelas quais o Lima Barreto, não só o Lima, mas vários escritores passavam e frequentavam na época, 1906, pouco antes, então, dele escrever o Recordações do Isaías Caminha. E aí a gente tem um prefeito que foi conhecido como Bota Abaixo, o prefeito Bota Abaixo. A gente viu na aula 1 aquela tríade, né? Aquelas 3 pessoinhas que foram chamadas por ele para higienizar a cidade, sanitizar a cidade. Uma delas foi o Oswaldo Cruz, como a gente viu, e aí a gente tem aqui o Pereira Passos. O Pereira Passos teve alguns fatos históricos ligados a ele, e que foram importantes, obviamente, para a construção do nosso Rio. O primeiro foi a Central, a Avenida Central, que foi construída, então, nesse governo dele, de 1902 a 1906. A inauguração da Avenida Beira-Mar, está aí até hoje, as obras de melhoramento do porto, e esse 4 aqui, que era o mais importante na época, porque a gente precisava ficar parecido com Paris, com grandes ruas, com tudo alargado, que era então a pavimentação, a colocação de asfalto, andar, obviamente, pelo centro da cidade naquela época. Se hoje a gente tem ali as pedras portuguesas, que por vezes ali a gente se machuca e cai, naquela época era pior ainda, né? Essa daqui é uma charge dele. É uma charge dele com uma picareta, desesperado para poder quebrar tudo, botar tudo abaixo, literalmente, e fazer do Rio de Janeiro uma vitrine realmente para para o mundo. E aí a gente tem aqui, olha, o recebimento de diversas pessoas que vinham de fora. E aí por isso que a gente precisava trazer uma imagem de limpeza, de beleza, de tudo no seu devido lugar, reorganizado. E é muito curioso, porque as pessoas que chegavam de fora não eram pessoas propriamente higiênicas, a gente vê, né? As condições pelas quais elas chegavam, não tomavam tanto banho, né? A gente tem essa questão também cultural, traziam, obviamente, doenças, como a gente viu anteriormente, só que a preocupação era o belo, era o esteticamente bonito, para ser oferecido como um cartão postal. E aí, esse daí é um cálculo de historiadores, entre 700 e 3.000 construções foram demolidas só para dar passagem a essa avenida central. Então, quantas famílias que foram ali desalojadas nesse ímpeto, eu diria, né, do Pereira Passos, nessa afobação de poder entregar o projeto a curto prazo, né, de 1912 a 1906 foram só 4 anos. E aí a gente tinha os decretos, assim como a gente tem atualmente, tínhamos uns decretos para tentar dar ali um certo embasamento jurídico ao que os nossos governadores faziam. Esses decretos, então, iam dar amplos poderes para o então prefeito desapropriar e tomar posse. Tem procedimento judicial. A gente tem, né, a lei de desapropriação hoje, com todas os requisitos, tem indenização, não tem? Antigamente não era assim. Antigamente era quase que uma carta branca, né? E aí a gente colocava avisos, simplesmente
nos lugares em que seriam derrubados. E a pessoa que se virasse, né? Você tinha ali um prazo bem curto para sair de lá. O que, que você ia fazer não era da minha conta. Eu só precisava daquele imóvel totalmente desocupado para colocar abaixo. E tem a inauguração da Avenida Central, que aconteceu justamente no dia 15 de novembro. A gente teve a proclamação da República anos antes, então foi até algo muito simbólico que tenha acontecido no mesmo dia. O calçamento, que foi feito com as pedras portuguesas, o canteiro central, tudo ali bonito, olha, arborizado com mudas de pau-brasil, tudo para inglês ver, né? Ou seja, para maquiar um problema que a gente tinha na cidade como um todo, né? De saneamento, de condições de moradia, só que a gente vai botando para baixo do tapete, afinal, o centro da cidade precisava estar impecável. Feito esse passeio, então, pelo Rio de Janeiro e pela condição de vida daquelas pessoas, a gente vai falar um pouquinho especificamente sobre o Lima Barreto. Eu sempre vejo Lima Barreto como um escritor que tinha realmente o verdadeiro amor pelo Rio de Janeiro. Em todas as crônicas, contos, romances, ele escolhe ali um trecho do romance para falar um pouco sobre o Rio de Janeiro, para levar um conhecimento, não só para aquelas pessoas daquela época, mas eu acho que para deixar realmente um legado de como que era o Rio de Janeiro do Lima. E aí a gente vê toda a trajetória que ele fez, por onde que ele percorreu. Se ele nasce no bairro das Laranjeiras, como a gente viu no começo da nossa oficina, num bairro que tinha uma certa dicotomia, em que moravam pessoas de elite, mas também pessoas que tinham condições mais precárias, ele foi fazendo uma transição de Laranjeiras para Flamengo, depois para a Rua das Marrecas, no centro, passou por Santa Teresa, foi para o Catumbi. Na Ilha do Governador ele ficou enquanto o pai era o administrador lá da colônia dos alienados, foi para Boca do Mato, morou um pouco em Botafogo, até que ficou em Todos os Santos. Então ele percorre da Zona Sul, a Zona Norte, centro, para terminar no bairro de Todos os Santos. Então é inegável que ele conhecia muito bem a geografia do Rio de Janeiro. E é muito curioso porque ele, em todo o texto, ele falava um pouquinho sobre isso, sobre o fato de não gostar muito, por exemplo, de Botafogo, o fato de não gostar muito do Meyer, de como que as pessoas ali eram extremamente elitistas, apesar de morarem no subúrbio, tal como ele. Então ele via subúrbios dentro do subúrbio, né? A gente tende também a classificar o subúrbio como uma grande massa, né? Mas cada bairro do subúrbio tem as suas características, tem as suas nuances, e ele fez questão de falar isso, principalmente no Clara dos Anjos. Ele faz essa diferenciação. No Gonzaga de Sá também, que a gente vai ver. Ele passeava muito nos cafés do Rio. A gente pensa, né? Até porque a gente tem essa falsa, esse boato de que Lima Barreto ficava indo só de bar em bar bebendo. Ficava, ele ia. Afinal, ele tinha essa questão com a bebida. Mas ele ia muito a cafés para encontrar as pessoas com quem ele conversava. Um deles, por exemplo, era o Café Papagaio, que ficava na Rua do Ouvidor. Tinha o Java Café. E aí ele fazia esse trajeto desde Todos os Santos até a Secretaria de Guerra, onde ele trabalhava como amanuense todos os dias, né, de segunda a sexta. E ele via essa diferença. Ele via não só dentro dos vagões do trem, mas quando ele saltava aqui na Praça da República. E aí ia analisando a arquitetura da cidade, analisava as pessoas que estavam dentro do trem, quem morava em Todos os Santos, quem estava aqui no centro da cidade. E aí o Rio, para mim, na minha opinião, nos romances dele eu coloco, ele era como se fosse uma personagem realmente, porque ele narrava com riqueza de detalhes todos os aspectos daquele Rio de Janeiro. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Os diversos subúrbios. Ao mesmo tempo em que o Lima Barreto falava em lugares de extrema pobreza nos subúrbios, ele também fazia questão de narrar que pessoas da classe média, da elite moravam ali.
né? A gente tem essa também falsa percepção de que quem mora no Meier, em Madureira, são pessoas de uma classe inferior. Isso não tem nada a ver, muito menos na época do Lima Barreto, né? Então a gente tinha subúrbios diversos que eram descritos com riqueza de detalhes por ele. E aí, os subúrbios, eles acompanhariam a linha férrea que foi construída da Central, né? Por quê? Para tentar aproximar realmente, né, o centro da cidade aos subúrbios, construiu-se essa linha, que hoje, obviamente, diversas pessoas utilizam diariamente. Então, essa linha do trem seria, então, segundo a Lilia Schwartz, um traçado geográfico, mas também simbólico e identitário, que vai demarcar os projetos de inclusão, né? Eu estou tentando integrar o subúrbio ao centro da cidade, mas também vai demarcar essa questão da exclusão social. É também legal a gente falar sobre a questão da hierarquia interna. Isso daqui a Lilia Schwartz ela traz, né, na biografia do Lima. Alguns bairros, então, eles eram considerados como de menor infraestrutura. Naquela época, por exemplo, seria Cascadura. Outros seriam mais elegantes. Por exemplo, Boca do Mato, conhecido como Suíça suburbana ou Europa dos pobres, e Jacarepaguá, né? E aí, nesse recenseamento que a gente teve em 1906, pouco depois da revolta da vacina, a gente percebe uma divisão entre moradores da cidade e dos subúrbios. Essa foto a gente viu na nossa aula 1, né? Vamos lembrar um pouquinho. Seria então esse vagão aqui o vagão do operário. O trem dos operários, cidadãos de segunda classe, que não poderiam então se misturar com as dondocas, por exemplo, do Meia, que ele falava, e que aqui a gente via, segundo ele, de tudo. Não só as pessoas que saíam cedo para trabalhar, mas também, por exemplo, moças. E aí, quando as moças entravam nesse vagão, as pessoas mexiam com elas, os homens mexiam por acharem que eram mulheres mais fáceis, já que estavam nesse vagão misturadas, né? E aí a gente tem aqui, olha, uma narração do Lima. Quando há quase 20 anos fui morar nos subúrbios, o trem me irritava. A presunção, o pedantismo, a arrogância e o desdém em que olhavam as minhas roupas desfiadas e verdoendas, sacudiam-me os nervos e davam-me ânimos de revolta. Hoje, porém, não me causa senão riso a importância dos magnatas suburbanos. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que, olha, você mora no subúrbio tanto quanto eu. Por que você se acha de uma classe, de uma casta superior a mim, né? E aí ele faz questão também de colocar a situação dele com relação às vestimentas. Ele não se preocupava realmente tanto em estar devidamente arrumado, devidamente penteado, com barba feita. E aí, obviamente, as pessoas que estavam à sua volta iriam, de uma certa forma, menosprezá-lo e colocá-lo como se fosse uma pessoa inferior. Esse daí é um conto dele, O Moleque. E aí ele fala, é um subúrbio de gente pobre. E o bonde que lá leva atravessa umas ruas de largura desigual, que não se sabe por quê, ora são muito estreitas, ora muito largas, bordadas de casas e casitas, sem que nelas se depare um jardinzinho mais tratado, ou se lobrigue aos fundos uma hora mais viçosa, horta mais viçosa. O que ele quer falar aqui? Que o subúrbio é uma coisa, segundo ele, um pouco estranha, porque ao mesmo tempo que você tem ruas bem largas, diversas casas, você chega em ruelas, você chega em ruas sem saída, por exemplo, e você vê lugares que têm mais cor, lugares que têm menos cor, que não tem vida, né? Não tem um jardim, não tem uma horta ali atrás. Ele quer falar que dentro daquele subúrbio tem um outro subúrbio, nesse caso aqui, de realmente pessoas com menores condições financeiras. Na Clara dos Anjos, ele fala: o subúrbio é o refúgio dos infelizes. Em Policarpo Quaresma, percebam, em todos os romances ele vai falar do subúrbio, né? Há pelas ruas damas elegantes, com sedas e brocados.
evitando a todo custo que a lama ou o pó lhes empanem o brilho do vestido. Há operários de tamancos, há peralvilhos de última moda, há mulheres de chita. E assim, pela tarde, quando a gente volta do trabalho ou do passeio, a mescla se faz numa mesma rua, num quarteirão. E quase sempre o mais bem posto não é o que entra na melhor casa. Aqui eu gosto porque ele traz as diferenças de classe, de gênero. O Rio habitado por pessoas realmente reais. Você tinha homens e mulheres e crianças das mais diversas classes sociais, cores e religiões. Ele fala aqui muito bem. Todos eles se misturando nas ruas. Vocês só conhecem a Tijuca e Botafogo. O Rio tem mais coisas belas. Né? Ele tinha um amor realmente pelo subúrbio, né, por onde ele morou na maior parte da vida dele, e tinha realmente um problema com Botafogo. Vamos então começar o Vida e Morte de Gonzaga de Sá, agora que a gente já tem ali um pouquinho um panorama sobre o Rio de Janeiro daquela época. O Vida e Morte de Gonzaga de Sá, inclusive, vai ser leitura obrigatória de um vestibular para 2025. Eu acho que é muito curioso como, apesar de Lima Barreto não ter entrado na BL, tentado por mais de uma vez, ele é muito aclamado ultimamente, ele está sempre na lista dos vestibulares, agora vai ser o Gonzaga de Sá, né? E nesse eu acho que tem uma peculiaridade. Aqui tem muita filosofia no livro. Se você me perguntar sobre o que é o livro, eu não vou saber te falar ao certo como eu falaria sobre Clara dos Anjos, como Isaías Caminha, porque numa primeira leitura parece que é uma biografia. Afinal, a gente vai ter o Augusto Machado, que tenta falar um pouquinho sobre a vida e a morte desse homem aqui que foi o Gonzaga de Sá, a quem ele considerava um verdadeiro mentor. O Augusto era um pouco mais novo que ele e aprendia muito com os seus ensinamentos. Só que aí, quando a gente vai fazer uma segunda leitura, mais atenta, a gente vai ver que o Lima Barreto se preocupou muito em trazer diversas reflexões a partir do que Gonzaga de Sá viveu. E Gonzaga de Sá, se fosse uma biografia, a gente não teria tão presente ao longo da obra. Então, é uma obra que, por vezes, pode ser classificada como pré-modernista, inclusive, né? Porque veio antes, inclusive, de 1922, e que sai um pouco da esfera dos romances que eram publicados naquela época. O Gonzaga, então, ele era um bacharel. Todo o livro do Lima Barreto, a gente tem essa questão com relação aos estudos, porque eu acredito também que era algo que o pegava muito, né? O fato de não ter conseguido concluir a Politécnica, o fato de não conseguir ser visto como uma pessoa intelectual como ele era, porque ele não tinha o estudo formal. Então, ele era um bacharel que não se tornou doutor, porque iria fugir das solenidades do título. E trabalhou como funcionário público. A gente tem sempre também um funcionário público para ele contar ali todos os percalços pelos quais o funcionário público passava. Nesse Vida e Morte, a gente vai ter novamente, como todos os outros, uma crítica ao preconceito racial, aqui as teorias raciais, ele vai falar com muita propriedade, afinal ele lia muito sobre isso, sobre darwinismo racial, vai criticar o serviço público na figura de um homem que realmente existiu, que foi o Barão de Rio Branco. Então, o Lima Barreto, ele sempre procurava também dar as alfinetadas dele nos livros em que ele publicava, né? E aí, oposto ao Gonzaga de Sá, que era pessimista, que era uma pessoa tida como fria, como calculista, que já não via realmente mais cor na vida, só trabalhava e pensava que realmente nada mais ia ter jeito, a gente tem o Augusto Machado, que era o pupilo dele. E aí ele começa a fazer reflexões não só sobre a vida dele, mas também trazer elementos, trazer recordações da vida do Gonzaga de Sá, enquanto ele passeia pelo Rio de Janeiro, enquanto ele faz a trajetória ali do Rio do Lima Barreto, realmente. Esse livro ele foi publicado em 1919, né? Ele chega nas livrarias nessa época. Só que ele já estava engavetado. Lembra que eu falei com vocês que
Quando ele publicou Isaías Caminha, ele tinha 2 livros inacabados, que eram Isaías e o Gonzaga de Sá. E a gente perguntou, poxa, mas por que ele foi logo para o Isaías Caminha? Por que ele não começou com esse aqui, que se a gente comparar com Isaías, ele é muito mais suave com relação às críticas, ele é muito mais filosófico. Só que o Lima, como a gente viu, preferiu começar com o pé na porta. E aí, 10 anos depois da publicação do Isaías, é que ele publica o Gonzaga de Sá. Ele publica, então, o Gonzaga de Sá, inclusive, com o auxílio do Monteiro Lobato, né? Em 24 de fevereiro, ele vai se candidatar pela segunda vez à Academia Brasileira de Letras e ele perde novamente, né, a cadeira. Em 2 de agosto, ele vai publicar uma crônica, uma fatia acadêmica. E o que ele faz? Ele vai criticar a academia e vai criticar Machado de Assis. Obviamente, ele era muito desgostoso com o fato de tentar entrar ali naquela academia e não conseguir. E eu acho muito curioso também que, apesar de não conseguir entrar na academia, ele recebeu poucos votos. 2 votos é realmente, não sei nem o que dizer, né? Acho que melhor seria se ele tivesse se retirado, né, da eleição. Ele tem o livro premiado pela ABL e ele acaba mencionando isso na segunda tiragem de Morte e Vida, de Vida e Morte de Gonzaga de Sá, em 1921. Eu acho que ele faz questão de dizer para as pessoas que ele recebeu essa distinção, que era realmente nobre, de ter um livro reconhecido pela Academia Brasileira de Letras, ao mesmo tempo em que ele não era digno de entrar naquela instituição. Esse daí é um dos trechos de Gonzaga. Há muita gente que, sem queda especial para médico, advogado ou engenheiro, tem outras aptidões intelectuais que a vulgaridade do público brasileiro ainda não sabe apreciar, animar e manter. Gosto muito dessa reflexão dele, porque ele fala, olha, não é porque a pessoa não se formou em medicina, em direito, em engenharia, que eram as profissões mais estimadas na época, que aquele conhecimento, aquela sabedoria da pessoa não tem valor. E aí a gente pode fazer um contraponto com a atualidade, né? Quais são os saberes ancestrais que não eram valorizados e que agora passam a ser? A gente tem, por exemplo, a recente eleição do Ailton Krenak, a ABL. Quando que a gente imaginou que um homem que preza muito pela oralidade e que tem as suas palestras colocadas em livro vai integrar a academia? Né? Então a gente vê algumas mudanças ainda que pequenas, mas que obviamente bem diferentes daquela época do Lima Barreto. Quando vocês iam imaginar que naquela época uma pessoa indígena iria estar na academia, né? E aqui ele fala também uma outra coisa que eu acho muito importante, né? Nas entrelinhas, na verdade. Por que que aquela pessoa que é médica, que é advogada, ela tem mais alta conta, mais autoestima do que uma pessoa que tem outras profissões, ou que às vezes não tem nenhuma profissão formal, né? Aqui a gente vai entrar numa seara que eu acho também importante falar. Tem alguns textos, inclusive, dizendo que Lima Barreto era antifeminista. Ele era contra as mulheres, contra o movimento das mulheres, né? E aí eu acho que é legal a gente trazer alguns trechos para vocês refletirem e verem o que vocês pensam, porque às vezes vocês podem também pensar isso, né? Ele não está aqui para a gente ouvir dele. Ele falava o seguinte no Gonzaga de Sá, tá bom? Feministas, como não? A atividade intelectual daquela parte da cidade, ao se entrar no trem, parece estar entregue às moças. Tal é o número das que trazem livros, violinos, rolos de música, que a gente se põe a pensar. Estamos no reino da Grã-Duquesa? Ele está aqui falando sobre a intelectualidade daquelas mulheres que moram no trecho que ele está falando, no subúrbio ali do Rio de Janeiro, né? E aí o outro personagem falava, não tem perigo algum. Quando vier o casamento, fecham as gramáticas, queimam as músicas e começarão a repetir a história igual e enfadonha de todos os casamentos, burgueses ou não. Ele está fazendo uma crítica, obviamente,
o papel daquela mulher naquela sociedade, né? É mais ou menos como se você pode realmente estudar até um determinado momento, só que o seu sonho realmente é casar, é ter filhos. Então você vai, em um determinado momento, largar esses livros, que é uma besteira absurda. Mulher ler tanto, mulher investir tanto nisso, e você no final vai ficar em casa, com seus trabalhos de casa e cuidando dos filhos e do esposo, né? E ele realmente, ele se posicionava contra o movimento feminista, ele se posicionava contra as reivindicações, mas será que todas? Ele se posicionava contra, por exemplo, as idealizações de duas mulheres que foram importantes para o movimento feminista, que foram a Berta Lutz, aqui em cima, e a Leolinda Daltro. Elas foram importantes naquele movimento sufragista, né, de conquista do direito ao voto feminino. Só que ele pensava, será que isso é o realmente essencial neste momento para as mulheres, o direito ao voto? Será que a gente não tem outras coisas que precisamos trabalhar na seara ali dos direitos das mulheres? E aí ele acusava as feministas de não se preocuparem com a submissão das mulheres, que as rebaixava à condição de coisa, de animal doméstico, de propriedade nas mãos do marido. Ele entendia, então, que focar o direito, como acesso aos empregos públicos e a voto, o movimento seria um partido de cavação como qualquer outro masculino. Ele pensava, então, que antes de você lutar pelo direito ao voto das mulheres, lutar pelo direito de acesso ao emprego público, você precisava desconstruir essa imagem que a gente tinha de mulheres como coisas, como animais. Essa daqui é uma crônica de 1915, um trecho dela, que eu acho extremamente importante. Deixem as mulheres amar à vontade, não as matem, pelo amor de Deus. Todas as considerações que se possam fazer tendentes a convencer os homens de que eles não têm sobre as mulheres domínio outro, que não aquele que venha de afeição, não devem ser desprezadas. Esse obsoleto domínio avalentona do homem sobre a mulher é coisa tão horrorosa que enche de indignação. Então, a gente vê um homem em 1915 falando para a mulher amar quem ela quisesse, para não matar. A gente tem, então, aqui uma crítica ao oxoricídio, uma crítica a, de uma certa forma, a legítima defesa da honra também, coisas que foram acontecer tempos depois, vocês vão se lembrar disso, com o caso emblemático da Angela Diniz e do Doc Street, né? De como que demorou para a gente ter realmente a questão da mulher como sujeito de direito, né? E não como objeto daquele homem. Como que aquele homem, no tribunal do júri, foi absolvido pela legítima defesa da honra e depois do movimento feminista, né, que foi às ruas e que lutou contra essa questão aqui, né, de quem ama não mata, era o slogan da época, fez com que realmente aquela decisão fosse revertida no segundo julgamento, então, do Doc Street, né? Ele, em 1915, já falava isso. Eu deixei aqui algumas crônicas que ele fala um pouquinho sobre o suicídio, se vocês depois quiserem pesquisar, ela é de fácil acesso. Essa daqui, que é a Nós Matem, que eu botei, Lavar a Honra Matando, Os Matadores de Mulheres, Os Uxoricidas e a Sociedade Brasileira, e mais uma vez. Essas são algumas que a gente tem, tá? Que vale muito a pena ser mencionada quando a gente tenta combater. Eu acho que é uma questão bastante leviana você afirmar que o Lima Barreto era um cara antifeminista se ele se posicionava nesse sentido. Ele podia ter rusgas, realmente, eu acredito que tinha, com relação a essa questão que era levantada pelas mulheres, né, a Berta Lutz e outras tantas, com relação a que caminho você tomar antes. Mas dizer que ele era um homem que se posicionava contra o direito das mulheres, eu acredito que é muito desarrazoado. Então, é agora, né? Uhum. Repetição. Vocês vejam que a história Atual, né? é ainda até hoje. E aí, olha só,
Ele fala também, né, no Gonzaga de Sá, mudando agora do direito das mulheres para a questão racial, ele fala: não imaginas, menino, que tesouro de dedicação era esse homem. Nasceu escravo dias antes de mim. Meu pai o libertou na pia por isso. A mim me acompanha desde os primeiros dias do nascimento. É um irmão de leite. Ele estava ali falando, né, o Gonzaga de Sá, sobre um rapaz que teria nascido escravizado e tinha muito isso na época, né? Você tinha a questão da alforria na pia batismal, né? Então aquela criança já era liberta por conta da alforria assim que nascesse e era considerado como se fosse meu irmão. A gente analisou isso, essa questão, na vida e obra de Machado de Assis. Ele também menciona essa questão, né? Se é como se fosse o seu irmão, por que que na prática ele é tratado de uma forma diferente, né? E a gente vê ali, no decorrer desse trecho do Gonzaga de Sá, que realmente a gente tem essa situação. Ele é considerado irmão, mas eu fico pensando, eu não trataria o meu irmão dessa forma como ele é tratado. Esse é um outro trecho que eu acho muito interessante. É um diálogo, e aí a gente tem: quando alguns homens generosos tiverem feito toda a humanidade trabalhar de mesmo modo e ganhar a mesma coisa, e aí o outro fala: são maus esses homens? Não, são bons. Como não podem dar tudo a todos, tiram muita coisa de alguns. Para quê? Antes continuem a existir com as suas riquezas, porque a gente ao menos tem a esperança. Eu acho bastante interessante como ele aborda essa questão da, da riqueza, da concentração de riqueza, e de como a gente precisava de uma sociedade um pouco mais igualitária. Depois de refletir tanto, ele pensa: caramba, tudo que eu pensava da vida, tudo que eu vivenciei foi totalmente o contrário, né? A vida ilude a gente de uma certa forma, né? E a realidade nua e crua que estampa assim nas nossas caras vem para trazer que a gente precisa, eu acho que pensar mudanças. E eu acho que travou. Será que foi porque caiu aí? Oi, doutora Roberta, pode aí. Foi. Vamos para Clara dos Anjos. Clara dos Anjos é o meu romance preferido do Lima Barreto. Eu acho esse romance dele sensacional. E por que que eu falo que ele é inacabado? Eu tenho a impressão de que se ele vivesse um pouco mais, ele teria feito mais alterações ainda nesse romance. A versão que a gente tem publicada, por exemplo, é uma versão totalmente diferente da que a gente encontra nos diários dele. Então, acredito que era um romance em que ele tentava a todo tempo mexer para lapidar, talvez seria uma obra-prima dele, e para mim é. Ele é incrível por diversas questões, né? Ele foi publicado, então, em livro em 1948, muito tempo depois do Lima Barreto falecer, né? Ele faleceu em 1922, então, décadas depois. Então, seria, eu acho, que um livro mais trabalhado. Diversos personagens permeiam esse livro, e mais uma vez a gente vai ter, obviamente, a questão racial aí. Eu trouxe uma das capas do livro, a gente tem diversas edições. Eu acho que é bastante interessante a gente perceber também como que mudou a capa do livro. Se vocês pegarem algumas edições mais antigas, a gente vai ver uma Clara dos Anjos branca até, quando na verdade, segundo as características dela que vocês vão ver depois, ela não era uma menina branca. Então, como que é importante a gente trazer também logo na capa do livro a identidade visual correta, né? Aqui a gente tem alguns personagens que a gente vai falar um pouquinho depois. Então a gente tem esses três personagens aqui, o Joaquim, a Ingrácia e a Clara, que formam esse núcleo familiar bem importante. O Cassie Jones, o Mahamak e o Menezes são alguns dos personagens do livro, né? Aqui eu acho que já dá para vocês perceberem algumas características não só da Clara dos Anjos, mas também dessa família. Clara fora criada com o recato e os mimos, que na sua condição talvez lhe fossem prejudiciais.
puxava ambos os pais. O carteiro, o Joaquim, né, era pardo claro, mas com cabelo ruim, como se diz. A mulher, porém, apesar de mais escura, tinha o cabelo liso. Na testa, a filha tirava o pai e no cabelo a mãe. Ou seja, era o melhor dos mundos, né? Ela era para aquela sociedade que tinha aquele quadro de redenção de Cã estampado na mente, seria ótimo, né? A Clara não era uma menina preta retinta, era uma menina que tinha traços mais puxados para a brancura e era uma menina que não tinha o cabelo ruim. Vejam que o Lima Barreto usa uma nomenclatura que até hoje a gente escuta, né? Que se hoje a gente tem como algo que é passível de crime, obviamente, né? A gente tem injúria racial e que muitas das vezes é colocada como uma brincadeira, né? E que agora eu acredito que isso vai mudar, porque a injúria racial agora já foi equiparada ao racismo, já está dentro da lei. Naquela época, falava-se isso direto das pessoas, né? Então, associava-se essa imagem negativa, né? O que hoje a gente fala que é o racismo recreativo. Então, essa menina, que era uma menina muito bonita, era uma menina que era cuidada com todo o carinho, com todo o amor por aquele pai, por aquela mãe, vai sofrer situações ao longo daquele romance, justamente por conta, da sua raça e dois, por causa da sua condição financeira. O Lima Barreto vai atrelar a situação da Clara a essas duas condicionantes. O Joaquim era o pai dela, né? Olha como é que o Lima vai descrever esse personagem. O caráter do Joaquim dos Anjos era a confiança que depositava nos outros e a boa-fé. Ele não tinha, como diz o povo, malícia no coração. Não era inteligente, mas também não era pé. Não era sagaz, mas também não era tolo. Então, era um homem extremamente bom, um homem humilde, né, que tinha uma condição financeira não tão grande, era um carteiro, mas que provia a sua família da melhor forma possível. O Mahamak, ele era o padrinho da Clara dos Anjos. E ele tinha por ela uma consideração, um carinho, um amor enorme. Tentava, obviamente, protegê-la daquele mundo que ele sabia muito bem a realidade. Sempre observou a atmosfera de corrupção que cerca as raparigas do nascimento e da cor de sua afilhada. E também o conceito em que se tem as virtudes de mulher. A priori estão condenadas, e tudo e todo pareciam condenar seus esforços e os dos seus para elevar a sua condição moral e social. Ele era um homem bastante perspicaz com relação ao que acontecia naquela sociedade. Ele sabia que a Clara, por ser uma menina negra, por ser uma menina de origem humilde, estaria muito mais propensa a sofrer diversos acontecimentos ao longo da vida dela e ele tentava, de uma certa forma, protegê-la. Cassie. Cassie Jones de Azevedo era filho legítimo de Manuel Borges de Azevedo e Salustiana Baeta de Azevedo. Percebam como que o Lima Barreto aqui já traz uma descrição do Cassie totalmente diferente da Clara. O Cassie, ele tem nome, sobrenome, ele é filho de fulano, filho de não sei quem. Era importante a gente trazer esse elemento, né? Da onde que vem esse rapaz? O Jones é que ninguém sabia onde é que ele fora buscar, mas usava-o desde os 21 anos. Talvez, conforme explicavam alguns, por achar bonito o apelido inglês. O certo, porém, não era isso. A mãe, nas suas crises de vaidade, dizia-se descendente de um fantástico Lord Jones, que fora cônsul da Inglaterra em Santa Catarina, e o filho julgou de bom gosto britanizar a firma com o nome do seu problemático e fidalgo avô. Branco, sardento, insignificante de rosto e de cor. Adoro essa descrição do Lima Barreto. Ele está dando para a gente tantos elementos aqui só com essa descrição. O Cassie Jones é um cara que acha que ele é tão superior só porque ele botou ali um sobrenome de um sujeito que era ali um ascendente da família e que a mãe dele tem um orgulho imenso de falar.
somos descendentes de lordes da Inglaterra. Olha que maravilha, somos diferentes de vocês, réis mortais. E eu gosto porque, ao mesmo tempo em que ele fala que a Clara era uma menina lindíssima, e eu acho que é importante ele trazer isso, ele vai falar que o Cássio, qual era a característica que era importante na época? Ele era branco, porque de resto, olha só, sardento e insignificante de rosto e de corpo. Que atrativos ele teria para chamar a atenção de alguma menina? Ele tinha a cor da pele que era aquela colocada num pedestal na época, né? A Engrácia é a mãe da Clara, né? E aí, olha só como ele retrata a Engrácia. Engrácia recebeu boa instrução para sua condição e sexo, mas logo que se casou, como de modo geral acontece com as nossas moças, tratou de esquecer o que tinha estudado. O seu consórcio com Joaquim ela o efetuara na idade de 18 anos. Então, aqui ele já está trazendo a questão da problemática do acesso à educação a pessoas da condição da Engrácia, né, que eram pessoas de origem humilde, e por ser uma mulher também, né, como que demorou o acesso ali à educação. E traz também a questão do casamento. A partir do momento em que ela se casa, ela passa a se dedicar à gerência, à administração daquela casa, daquele lar, à administração dos interesses do marido e dos eventuais filhos que eles tivessem, né? Então ela se casou muito nova, e aí depois, numa outra passagem, ele fala como que era a vida social dela. Não saía quase. Era a regra que só fizesse 2 vezes por ano. No dia 15 de agosto, em que subia o outeiro da Glória, para deixar ali uma espátula da Nossa Senhora, e no dia de Nossa Senhora da Conceição, em que se confessava. Levava sempre a filha e não largava de vigiar. Tinha um enorme temor que a sua filha errasse e se perdesse. Então, a gente tem outros elementos aqui da Engrácia que são importantes para a nossa história. Era uma mãe que controlava muito aquela menina. A menina não podia ir, por exemplo, na venda, na esquina. Ela precisava ser vigiada, e aí a Clara acabava virando uma pessoa enclausurada naquela casa, e ela só tinha contato com o pai, com a mãe, com o padrinho e com uma vizinha, que a mãe confiava. Só. Esse era o mundo da Clara dos Anjos. Ela era uma mulher extremamente religiosa também, e aí talvez essa questão de ser extremamente religiosa, de só sair para essa situação, de ir rezar, de ir prestar as suas homenagens ali às santas da devoção, talvez isso tenha feito com que ela tivesse um temor de que a filha realmente se perdesse, né? A gente vivia numa época em que também a virgindade, a castidade daquela moça era um troféu, era algo que precisava ser preservado, porque senão ela ia ser uma mulher de vida errada, senão ela não faria um bom casamento. Então, a mãe prezava muito por isso. Então, pela leitura só da descrição dos personagens, vocês já percebem algumas coisas que terão aí. A religião, subúrbio do Rio de Janeiro, preconceito racial e social, o ideal de beleza, que seria o Cassie Jones, então seria o quê? O branco, e a classe média como intocável, vocês vão ver um pouco daqui a pouco, não vão entender por quê. Deixa eu botar aqui, vou voltar para o Cássio. Cássio, o que acontece? Ele era um garoto que era um total playboy. E aí ele iria à procura, à caça de vítimas, que eram as meninas inexperientes, as meninas que eram de uma origem mais humilde e que caíam na lábia do Cássio. O Cássio tinha ali uma quadrilha, até eu diria, de garotos que iam na onda dele, de garotos até que eram de outra raça, né? O Lima Barreto faz questão também de frisar falando mulatinho, mulato, termos que se usava naquela época, para dizer que o Cássio liderava. Ele era ali, para aqueles garotos, o ideal de como ser um homem naquela sociedade. E aí ele teve diversas mulheres, ele conquistou várias meninas, só que aí ele chegava, pegava o que ele queria e ia embora.
E aí a fama dele começou a circular pelo subúrbio. Só que aí a gente tem essa questão aqui, classe média como intocável. Muitas das vezes havia denúncias dessas meninas, porque elas perdiam inclusive a virgindade com ele, e aí o delegado não podia fazer nada. Na primeira vez, o pai do Cassi foi e livrou o filho da situação. Só que aí depois ele percebeu a falta total de caráter do Cassi e ele deixou o garoto para lá. Só que aí ele tinha a mãe que acolhia sempre, a mãe que falava: o problema não é meu filho, são essas mulheres aí. As mães dela não cuidam, não sou eu que tenho que cuidar. E aí ela protegia o garoto de todas as formas. O Cassi voltou, inclusive, a morar, depois de expulso de casa, volta a morar na casa, mas numa espécie de anexo, né? Então ele não tinha também tanto contato com o pai não queria saber mais dele, tinha vergonha das coisas que ele fazia, só que ele tinha essa mãe, né? Que protegia a todo custo. E rodava, caiu na boca das pessoas de que o Cássio não era um bom sujeito, de que o Cássio, toda vez que ele chegava, ele ia só destruir ali, não só a reputação da menina, mas o futuro dela. E aí a gente vê uma passagem que eu acho muito emblemática nesse livro, que ele está pelo centro do Rio de Janeiro, numa desses becos, dessas vielas, e aí uma moça, o Lima Barreto vai descrevê-la de uma maneira totalmente pesada. Ela está em péssimas condições, ela é uma menina que é uma prostituta, não está bem, não está bem vestida, está inclusive sem tomar banho, e aí ela entra em contato com o Cassi, vê o sujeito e fala: você não se lembra de mim, não? Você acabou com a minha vida, você me desgraçou. E ele estava se lembrando no primeiro momento de quem ela era. E aí ela fala: o nosso filho já está na casa de correção. Então, o que ela quer dizer ali? Ela teve o bebê, grávida, né? Ficou grávida, teve o bebê, foi expulsa de casa, obviamente, caiu na prostituição e o filho deles estava na casa de correção, porque a gente teve aí diversos períodos na história do Brasil em que menores de idade eram imputáveis, né? Então respondiam pelos seus atos. E o menino tinha cometido um furto, um roubo, enfim, e acabou indo para a casa de correção naquela época. Então a gente vê uma realidade nua e crua de uma das mulheres que passaram pelas mãos do Cassi, né? Qual foi o destino dela? E aí, o Cássio, quando ele encontra a Clara dos Anjos pela primeira vez, ele fica obcecado por ela. Ele encontra numa festa que o Joaquim fez em casa, ele começa a perguntar para as pessoas: não, mas é a Clara, é a Clara? Bola um plano para conhecer a garota. Então, assim, ele era um cara extremamente ardiloso, ele não tinha escrúpulos, ele só queria realmente sair com aquela mulher, era como se fosse uma coisa difícil, né? Afinal, a Clara era uma menina mais reclusa, ele tinha um fascínio por realmente sair com meninas que eram recatadas e do lar, protegidas, e depois cair fora. Ele arquitetou um plano, o Menezes, que eu coloquei ali como um dos personagens, foi importante por isso. Menezes era um homem também mais humilde, que tentava batalhar ali o pão de cada dia. Ele não era formado em odontologia, mas ele realizava alguns trabalhos relacionados a essa profissão, e ele começou a tratar do dente da Clara, que começou a doer. E aí ele começou a fazer a ponte entre o Cassi e a Clara. Num primeiro momento, de uma forma inocente, porque o Cássio falava: não, você pode levar essa carta para ela, pode ler até antes, você vai ver que não tem nada demais nessa carta. E ele começou a dar um agrado para o Menezes, um dinheiro que fazia falta para ele. E aí ele começou, depois de um tempo, a se questionar: será que estou fazendo certo, será que não, mas estou precisando desse valor, enfim. Acabou que ele foi levando. Obviamente, essa história não ia dar certo no final, para a Clara, né? Porque para o Cassi, ele estava ali empenhado em sair com ela, em conhecê-la. A Clara dos Anjos acabou se apaixonando por ele, achou que tudo que se falava dele era mentira, depois ela pensava: ah, não, eu acho que ele mudou.
né? Aquele velho pensamento que às vezes a gente tem, né, enquanto mulher, né? Sabe que aquele cara não vale nada, mas comigo vai ser diferente. E a Clara pensou dessa forma. Ela era ingênua, ela era uma menina, e aí acabou se deitando com ele e ficou grávida. E aí, quando ela fica grávida, ela fica, obviamente, desesperada, ela conta para ele e ela pensa, não, ele vai me assumir, ele vai ficar comigo. E ela sabe que o Cássio fugiu. A mãe ajuda, dando ali um dinheiro, depositando na caixa, a caixa econômica, e aí ele não volta, ele não vai lá vê-la. E ela, desesperada, vai para a vizinha, amiga da mãe, que era a única pessoa que confiava, e fala: Olha, me empresta um dinheiro? E aí, nesse momento, nós que somos leitores, vamos pensar o quê? Se ela está querendo um dinheiro, ela está grávida, ela quer fazer um aborto, né? E não quer falar com a mãe e com o pai. E a vizinha fala: Não, eu vou te emprestar. Ela saca o que está acontecendo e fala: A gente vai falar com a sua mãe. Vamos falar com ela. Fala com a mãe, a dona Ingrácia, e as três vão até a casa do Cássio para falar com os pais do Cássio. Quando chegam lá, a mãe, obviamente, vai virar e falar assim: Eu não tenho nada com isso. É o meu filho que fez isso, e se isso aconteceu, a culpa foi da sua filha. Embaixadora Belardo Bueno, 3180. Fala, acho que está ligado aqui, gente, o microfone de alguém. E aí o pai do Cássio, obviamente, a gente percebe ali que ele está extremamente com vergonha, está se sentindo mal, ele fala: me perdoe pelo meu filho, porque eu realmente tentei e tal, mas você vê também que ele não dá nenhum suporte, porque só pedir perdão e tal, a menina está ali grávida, tem que fazer alguma coisa. Fato é que os dois, de uma certa forma, lavam as mãos para o problema da Clara, e aí as três saem de lá, obviamente, desgostosas, e aí a Clara tem esse diálogo com a mãe no final do livro, né? Mamãe, mamãe, que é, minha filha? Nós não somos nada nessa vida. E assim termina o livro, né? Com esse desfecho que eu acho genial do Lima Barreto, porque o Lima poderia ter dado diversos finais, né? Podia ter colocado, como ele colocou na primeira versão do diário, a Clara teria ido da mesma forma que a outra menina, ela teria ido para a prostituição, teria acabado grávida e sozinha e prostituída, mas ele preferiu dar esse arremate que eu acho muito mais importante para a gente refletir, né? Quanto que vale, né? Aquela vida daquela menina negra e pobre nas mãos de um cara como o Cassie Jones, né? Ela não era nada, ela era só mais uma. O Cassie ia continuar impune. Nada ia acontecer com o Cassie. E ela é que ia precisar, obviamente, daquele suporte familiar para que continuasse na vida sem precisar ir para outros caminhos, como foi a outra menina, né? Então, eu acho que é um livro sensacional do Lima Barreto. Eu gosto mais desse final do que do final do primeiro que ele tinha colocado nos diários, né? Então, com essa reflexão do Clara dos Anjos, a gente termina a aula de hoje. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho o que vocês acharam, não só do Gonzaga de Sá, mas da Clara dos Anjos, do que a gente falou hoje, até porque a nossa aula 5 será na aula que vem, a última aula que a gente vai falar dos diários do Lima, das duas entradas dele no hospital, né? E vamos falar um pouquinho sobre essa questão da loucura. Então, agora o microfone está com vocês. Essa versão final foi publicada? Foi. Essa daí foi publicada. A outra está nos diários. A gente vê trechos, né? Porque não tem o livro todo no diário, né? Eram notas que ele ia colocando e aí a gente tem alguns trechos do que era. Eu acho que ele foi muito mais bem elaborado nessa segunda versão. Ele fez essa edição, não, ok? Não. Ele deu o livro para acabar de ler? Não, não. O livro foi publicado pela primeira vez em folhetim, ele já tinha morrido. Então ele nem viu a publicação dele. Mas a versão que foi publicada foi a última que ele fez, né? Foi a que ele mexeu, né? Então não teve uma alteração assim do editor, né? Por exemplo, de ter inserido alguma coisa, algum elemento, não.
Foi a última versão dele, Nossa, com esse final, né? com esse final. O livro termina assim. E você acha que a mãe acolheu ela? Aí a história da captura. Aí, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que o Lima quis dar uma dose de realidade para a gente, né? Ao mesmo tempo, pensar que não necessariamente o destino dela seria tão trágico quanto a das outras, né? Então, eu acho que sim. Esse diálogo aí, ele deixa isso entendido, né? Houve um diálogo então. É possível. Publicidade. O que você acha que foi inacabado? Se ele tinha essa versão, era a última versão. Eu acho que foi um livro que ele trabalhou ao longo da vida. E aí, os dois biógrafos dele, né, tanto a Lília quanto o Francisco, falam que tem alguns elementos da Clara dos Anjos da avó dele. Então, era um livro que ele fazia, acredito que com muito carinho. Eu acho que ele poderia mexer depois no final. Ele estava sempre mexendo nos livros, né? Por exemplo, do Isaías Caminha, ele tinha os primeiros 2 capítulos e aí continuava a escrever, né? Ele tinha essas ideias esparsas. No diário, vocês vão ver como é que ele construía alguns. O Policarpo, Clara dos Anjos. Eu acho que, de repente, ele poderia continuar. Sabe aquela sensação de que você está escrevendo? Isso acontece muito com monografia, né? Com dissertação de mestrado. Você precisa dar um ponto final, senão você vai continuar. Eu passei por isso quando eu escrevi. Preciso parar porque já está enorme. Eu acho que eu tive a sensação, apesar de ler e falar, tá perfeito isso aqui, sabe? Essa daqui para mim é uma obra-prima dele. Tá perfeito. A forma como ele terminou aqui não precisava continuar, eu acho, né? Ele poderia, né, continuar e falar o que aconteceu com a mãe, como é que foi para falar com o pai, com o Joaquim, mas eu acredito que assim foi encerrado da melhor forma possível, na minha opinião, assim, de leitora, eu gostei. Fico curiosa da relação dele com o Monteiro Lobato. Quando participou, tá? Eu também não menciono muito o Monteiro Lobato, porque eu tenho várias questões com ele. Acho que vocês já repararam, né? Você viu como é que eu falei, né? Foi complicado com o Monteiro Lobato e passou, né? Eu acho que esse aspecto eu acho tão curioso, porque assim, Monteiro Lobato, ele era um cara eugenista, né? Ele se preocupava com o fato do Brasil não ter tido uma Ku Klux Klan como teve nos Estados Unidos. Ele publicou uma obra para adultos chamada O Presidente Negro, que inicialmente seria chamada de O Choque das Raças, em que ele faz esse contraponto. E aí, ao mesmo tempo, ele publica Lima Barreto, que era, naquela época, né, considerado um mulato. Né? Então, como que um cara que era extremamente racista, né, acaba também publicando Lima Barreto? Eu acho extremamente curioso, eu pesquiso essas coisas até hoje. Eu queria ver, assim, ele se correspondeu, o Lima Barreto, com o Monteiro Lobato, ele nunca se encontrou com ele pessoalmente. Né? Eu acho que não, porque tem uma passagem que ele fala que ele encontra o Lima Barreto num café, só que ele estava numa condição tão deplorável, assim, de fisionomia mesmo, estava bebendo, enfim, e aí ele não vai falar com ele, né? Isso tem, se não me engano, acho que é na biografia da Lília, né? Já tinha publicado, mas ele sabia quem era o Lima Barreto, isso daí não tem como, sair estampado no jornal, ele era editor né? Então isso daí não tem, ele sabia que ele não era um homem branco, sabia com certeza. Então esse ponto do Monteiro Lobato eu acho bastante curioso, inclusive. E o Né? Lima Barreto nunca fez nenhuma crítica ao Monteiro Lobato. Não tem. Eu não encontrei nenhuma crítica. E eu ainda procuro. Ele criticava o Machado de Assis, achava o Machado de Assis omisso. Né? Sim. E esse ele não criticou nada. Eu acho bastante, mas eu acho mais curiosa ainda a posição do Monteiro Lobato, né, em publicar Essa relação é bem curiosa. Eu acho que é estranha, no mínimo, né? Porque O Lima, pelo que eu vi, o Lima gostava de uma boa briga, né? Uhum. Ele era inquieto. O gosto dele é fechado.
Ele era inquieto e gostava de uma provocação, né? Ele gostava de criticar. Ele É. criticou pessoas muito importantes. Né? Ele criticava muito a academia, o Coelho Neto, Exatamente, né? aquele jornalista, O João do Rio. do Rio, Isso. aquelas duas feministas. É. Meteu a mão dentro do espelho para você criticar a feminista. Ele gostava de fazer as críticas dele, né? Algumas eram pertinentes, outras não, né? Assim como todo mundo faz, né? Mas essa relação eu acho muito peculiar, principalmente pelo posicionamento do Monteiro Lobato com relação às questões raciais, né? Então é uma coisa que eu ainda estou pesquisando, estou procurando, porque eu realmente não entendo, não consigo entender. Essa relação não é mesmo, hein? Juro que eu estou procurando, estou pesquisando assim, porque você vê o posicionamento do Monteiro Lobato, você lê os livros, né? Eu li todos os infantis, li o conto dele, A Negrinha, e li O Presidente Negro. Então você vê como é que ele se posiciona com relação a isso. Ao mesmo tempo ele vai e ele publica um livro do Lima Barreto, né? Então é uma coisa que não casa muito, né? É estranho. A gente já vai ter a resposta. Você considera muito ambivalentes comportamentos, expressões dele? Quais? Do Monteiro Lobato. Sobre, ao mesmo tempo, um dado racista, mas ao mesmo tempo uma relevância, uma importância para esse outro homem negro, para esse outro autor latino. Uhum. Eu acho que se não fosse Monteiro Lobato, outra pessoa publicaria, ele juntaria dinheiro como ele fez com os outros e publicaria, então não dou grande relevância ao Monteiro Lobato. Aliás, o Monteiro Lobato... Livro aqui que é uma correspondência. Lobato. Pois tem esse livro, né? Só que assim, a gente não tem elementos do que o Lima pensava sobre o Monteiro, no sentido de, olha, ele é um cara racista, mas ele vai me publicar, entende? Nesse sentido, as correspondências a gente tem, inclusive tem algumas na biografia da Lília. Mas eu digo no sentido do Monteiro Lobato falando sobre essa questão com outras pessoas, por exemplo. Entende? Porque uma coisa é o Lima, que se dirigiu a ele, pedindo para publicar, para ajudar e tal, e ele retornando, dizendo que ele gostou muito, inclusive do livro, que ele vai publicar e tal, e eles só tiveram esse contato assim pelas cartas, eles nunca se encontraram, né? Pelo menos eu nunca encontrei nada nesse sentido. O que eu encontrei, eu falo aqui para vocês. Lendo a resenha aqui, ele fala que na revista do Brasil, o Lobato escreveu que Lima era um criador de uma nova fórmula de romance de crítica social, sem dogmáticos. Então, ele está falando sobre o trabalho do Lima, escritor, né? Ele admirou aquele trabalho e ele publicou. Mas eu digo, como que é uma coisa curiosa você publicar uma pessoa que vai em contraponto a tudo que você pensa, né? Com relação à questão racial. Eu penso muito também naquele outro do Machado de Assis, lembra que eu falei com vocês, né? Do crítico literário? Talvez, aí também é muito achismo, mas talvez pudesse pensar, não, Lima Barreto, sendo mulato, né? Ele não é um preto retinto, então a gente está vendo, entre aspas, por favor, a evolução, então, ali, né? Da importância da miscigenação. Então, ele não é classificado como os teóricos do darwinismo racial colocavam, né? O preto retinto como realmente o mais próximo ao macaco, ele já está mais próximo, né, da civilização, do homem branco. De repente pode ser isso, porque um dos críticos do Machado de Assis, ele era também um homem racista, mas ele ficou chocado quando ele descobriu que Machado de Assis não era branco. Então, pode ser isso também, né? Mas aí também é muito achismo, né? A gente está aqui pensando e tal. Vale a pena. A obra também é diferente, né? Pensar muito sem isolar uma coisa da outra, né? Ele pode ter uma ideia racista, né? Mas, por outro lado, ele procurava uma importância na obra. De fato, tinha ele sendo. Eu acho isso daí é uma outra discussão que a gente pode ter, que eu acho bastante interessante. Você consegue separar o autor da obra? Porque muitas vezes você não consegue, né? Em muitas vezes, né? Por exemplo, eu não consigo separar o Monteiro Lobato, pessoa, da obra dele,
né? Porque se você ler toda a obra dele, estão ali todos os pensamentos que ele tinha, que ele escrevia, e que ele fazia parte de sociedade de eugenia. Então, assim, nesse ponto eu não consigo separar. Por isso, a minha inquietação com relação a esse episódio de publicar o Lima Barreto, né? É uma coisa que me indago muito, né? A obra enquanto projeções fez para o autor, né? Nós não somos nada nesta vida. Lima Barreto. É isso aí. Estão perguntando aqui no chat como é que eu sei que o Clara dos Anjos não foi alterado, porque a gente tem a versão dele, essa versão que eu coloquei aqui para vocês. A irmã dele cuidava de todo o material do Lima Barreto, a Evangelina, então foi a partir daí que a gente pegou o manuscrito dele e publicou. A gente não, né? Os editores lá em 1948. Então não foi alterado. Podem ficar tranquilos que esse daqui é o pensamento do Lima Barreto. Tem mais alguma pergunta, gente, aqui? Vocês? Mais alguma inquietação? Essa daí vai me inquietar até o... Queria muito ter uma conversa com o Lima para perguntar. Queria muito. Olha, se tivesse uma máquina do tempo que a gente pudesse voltar atrás, esse é um dos meus sonhos, sabe? Ter um DeLorean. Acho que é por isso que eu gosto do De Volta para o Futuro. Ah, se eu pudesse voltar. Professora, Para quem? Pro Lima. Ah, tá, para o Lima. Porque para o Monteiro Lobato eu voltava e ir embora. professora, Foi. posso Oi. também fazer um comentário na aula? Deixa eu só responder aqui o Alex. Tá bom, tá bom. Eu não sei nem o que eu não sei o que eu ia falar. Eu fico, às vezes, imaginando diálogos, sabe? Com algumas pessoas que eu gosto, que já morreram, que eu não tive a oportunidade de falar. Imagina, falar com Machado de Assis. Queria botar Machado de Assis e o Lima do lado. Queria. Assim, vamos conversar nós três? Para vocês entenderem que vocês são importantes, assim. Queria conversar com James Baldwin. James Baldwin eu queria muito trocar uma ideia. Queria muito trocar uma ideia com o Malcolm X, eu queria muito trocar uma ideia. Mais do que com o Luther King. Com o Malcolm eu queria. Tem umas pessoas que eu gostaria, sabe? Mas não dá, né? Não dá mais. Você é meio Lima Barreto, eu acho uma boa briga. Porque briga eu gosto. Assim, eu sou uma pessoa tranquila, só não mexe comigo. Aí... Mais o mal do que o Marcos. Eu sou mais. Eu entendo perfeitamente ele. Essa coisa de dar muita rosa para quem tá tipo, não dá, né? Então, assim. Mas. Ah, não. Aí eu não dá. Não sou eu. Não dá. Fala, André. Então, doutora, é mais uma especulação aí para colocar nessa panela. A gente sabe de casos de pessoas que têm preconceito, mas que admiram o talento de uma pessoa e conseguem, assim, separar para aquela pessoa por causa daquele talento, por causa daquilo que eles admiram na pessoa, né? De um artista, um jogador de futebol. Então a pessoa às vezes é racista, mas aquele artista, tal, aquele jogador, aquele escritor, como ele gosta muito, ele meio que separa do resto, entre aspas, né? Dos demais, porque ele tem aquele talento. Será que não poderia ter sido isso também? Eu acho que de repente pode ser, né? Ele é negro, mas é inteligente. Pode ser Tipo isso. assim, é desse sentido mesmo. Pode ser isso. Ou então eu pego um para representar, né? Olha só, poxa, esse aqui é uma exceção à minha regra. Olha, está corroborando tudo que eu penso. Para mim, são todos ignorantes, não tem capacidade intelectual, como o Lima Barreto falava, né, dessa questão. Mas esse aqui pode ser também. Mas isso também tudo a gente está falando, né? São especulações. Os dois não estão aqui. A gente faz, na verdade, com base, né, com o trabalho de um e a posição realmente pessoal que a gente tem, os dados aí, os fatos históricos. Isso, no final, é curioso, mas não tem a menor importância. Né? O importante é que ele publicou, assim, O importante é que o livro foi publicado. E que se não fosse publicado por ele, ia ser publicado de uma outra forma. Então, por isso que eu não dou nem tanta relevância. Mas eu tenho uma curiosidade não, o fato de uma passagem, não tem nada a ver com o Lima Barreto, mas uma passagem dessa aula sua, quando você falou de Walter Street, né? Em 76, né, que ele cometeu aquele crime e tal, e foi julgado e absolvido. Uhum. Sim. 4 anos depois, nós tivemos o caso da Dorinha Durval, Uhum. né, que foi condenada por unanimidade. No primeiro julgamento,
E no segundo julgamento teve a pena aumentada. Se a gente parar para pensar, até bem pouco tempo a gente tinha, né, essa tese defensiva, né, de legítima defesa da honra. A gente colocava a honra de uma pessoa que foi, entre aspas, enganada, se fosse o caso, enfim, acima da vida de uma outra pessoa, né? E era algo que eu estudei quando estava na faculdade, diversos criminalistas que se posicionavam nesse sentido, né? Legítima defesa da honra, e blá, blá, blá. E isso, na verdade, você vai incutindo na sua mente, né? Que de fato isso é possível, que de fato é uma tese que precisa ser aplicada. E aí eu nem questiono tanto a tese, né? A tese você pode falar qualquer coisa. O que eu questiono mais é um julgamento em que a pessoa é absolvida por unanimidade, né? Que você realmente ir lá e falar o que você tem, né? A plenitude de defesa no tribunal do júri. Só que, poxa, tudo tem limite. Até porque encontra eco na sua E esses filmes têm detalhes impressionantes, porque o filho do Doc, ele assassinou a Angela com tiro na nuca e 3 tiros no rosto. Uhum. Quer dizer, uma coisa de barbárie mesmo. Ele queria acabar com a beleza dela também, né? Porque ele poderia ter atirado no peito. E a Dorinha, no momento de descontrole total, que o cara levou ela ao extremo, né? Pegou a arma e começou a atirar. E assim, quando tirou, o cara matou. Sim. A diferença do resultado entre os julgamentos é uma coisa completamente absurda. Sim. E que também, se a gente não tivesse tido essa pressão popular, né, a pressão das mulheres, isso teria ficado do jeito que estava também. Né? Então, é isso. Professora, uma curiosidade. Tem uma contradição muito grande, porque o Lima ele se coloca como essa pessoa que quer viver das letras, que tem essa preocupação enorme. Mas ele está sempre se posicionando de uma forma política, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho se você acha que ele consegue efetivar isso, se para ele a letra já basta e por isso ele não quer se envolver em cargo político. E qual obra que a gente consegue ver, porque como a gente falou um pouquinho do Gonzaga de Sá, já vem esse traço filosófico, então tem essa preocupação intelectual ali em todas as obras dele. Mas você acha que ele consegue, de repente, vai trazer essa voz que ele achava tão importante em alguma desses livros? Eu acho que trazer os pensamentos dele, as reflexões, acredito que sim. Né? A questão de se posicionar como um homem das letras no sentido de viver disso, que você quer dizer, de ser realmente reconhecido como escritor. Isso, quando você falou da Primavera de Sangue, que ele ficou muito abalado por toda aquela situação, dá para ver que ele tem essa sensibilidade. Sim. Mas que é algo que também foi meio inevitável, ele estava ali naquele... Ele ficou muito desconfortável, ele inclusive se posicionou contra, né, os militares, e aí ali ele percebeu que ele não ia ascender, né? E eu gosto muito dessa característica dele, porque ele se posicionou mesmo com medo de acontecer alguma coisa com ele, né? Uma retaliação, ou muito mais, ele perder a vida, né? A gente sabe como é que as coisas acontecem, né? Mas o fato de ser reconhecido como escritor, ele era, né? Naquele momento. Não era tão aclamado como deveria, mas ele era. As edições dele eram vendidas, só que assim, ele tinha um trabalho muito mais difícil do que o do Machado, porque ele pegava os livros, levava à livraria, parecia que ele fazia tudo, né? Ele escrevia, ele fazia a edição, a revisão, ele escrevia para editores, para publicar, batia de porta em porta, levava os livros. Então, é algo que a gente normalmente não pensa, né, que o escritor vai fazer. O escritor vai tão somente elaborar o trabalho dele e colocar no mundo para um editor publicar e está tudo certo nas livrarias. O trabalho dele foi muito mais desgastoso por causa disso, né? E ele não tinha tanto tempo assim, porque ele trabalhava, né? Trabalhava onde ele não gostava. E ele não conseguia se sustentar com isso, apesar de escrever não só os romances, né? Eram crônicas, contos. Ele publicava bastante até nos jornais, né, na época, mas isso não era o suficiente para ele ter uma vida tranquila, né? Até porque tinham outras pessoas que dependiam dele, né? É uma espécie de maldito.
Isso mesmo. Mais alguma coisa, gente? Não? Então é isso, pessoal. Na aula que vem, falaremos então sobre os diários do Lima e a passagem dele lá nas 2 vezes que ele foi, tá bom? Pode encerrar então, Mari. Obrigada.